O sistema de informação gerencial nada mais é do que um conjunto que reúne ferramentas, pessoas, processos e documentos. Ele pode incluir software que auxilia na tomada de decisões, recursos de dados, sistemas de recursos, sistemas de apoio à decisão, sistemas especialistas, sistemas de informação executiva, gestão de pessoas, gestão de projetos e todos os processos informalizados que permitem que a empresa funcione de forma efetiva. Um sistema que disponibiliza a informação certa para a pessoa certa no lugar certo. Eles são subdivididos em 4 sistemas de informação principais, que são os ERP, CRM, SCM e o SIG. ERP, sigla em inglês para Planejamento de Recursos Empresariais, tem como objetivo automatizar processos administrativos e integrar setores em um único ambiente. O ERP lida com vários setores, como o setor de compras, estoque, vendas, contas a pagar e contabilidade. Quando o estoque é atualizado, o sistema automaticamente lança as contas a pagar, atualiza o fluxo de caixa e a contabilidade. Em uma rede de supermercado, por exemplo, com mais de 10 lojas, onde é possível encontrar uma infinidade de produtos, o ERP mostra a quantidade de certo produto existente no estoque e solicita a compra. Mostra até em que loja o produto está em falta e informa o tempo de espera para a entrega. O CRM significa a gestão de relacionamento com os clientes. É um banco de dados que salva todas as informações dos seus clientes, salvando até as ações feitas com ele. Quando recebemos uma ligação de uma rede telefônica, tentando nos oferecer novos pacotes, essa empresa tem tudo registrado. E no CRM é possível saber qual abordagens deram certo para melhorar as vendas, diminuindo os prejuízos e focando no lucro. SCM é uma ferramenta que gerencia a cadeia de suprimentos, busca controlar e gerenciar toda a cadeia produtiva da empresa, desde o fornecedor, passando pela empresa até chegar no cliente. Se o ERP busca ter sempre estoque e não quebrar a empresa, como no exemplo que eu dei acima, o SCM busca manter esse estoque com máxima eficiência nas suas operações internas para entregar o melhor ao consumidor final, com qualidade, rapidez e condições corretas, satisfazendo a empresa e o cliente. O SIG é o Sistema de Informação Gerencial que fortalece o plano de atuação das empresas, gerando informações rápidas, precisas e principalmente úteis, garantindo gestão diferenciada. Além disso, melhora o processo de tomada de decisões apresentando 4 mecanismos básicos: entradas de dados, processamento, saída e feedback, seguindo um ciclo constante nessa ordem. É feita com uma coleta de informações internas e externas, selecionando as mais importantes, tomando uma decisão e analisando os efeitos na empresa e no ambiente externo. Quando obtido o resultado, faz uma comparação com o padrão e, se algo estiver errado, fazer uma correção. O sistema SAP é um tipo de ERP. Ele nada mais é que um sistema que ajuda a gerenciar os dados das empresas. Por exemplo, gerencia se a empresa tem estoque, materiais e produtos. Então, tudo que engloba os processos empresariais, o SAP auxilia a administrar. Ok, mas os resultados do SAP? Essas 3 letrinhas são responsáveis pela otimização e eficiência no controle e gerenciamento das informações e dados das organizações. A solução se adapta à necessidade de cada cliente devido aos diferentes módulos que são incorporados ao sistema. Esses módulos correspondem a cada departamento da empresa, como vendas, estoques, entre outros. Ou seja, cada empresa terá o seu sistema SAP implementado de acordo com as necessidades do seu negócio. TOTUS. O TOTUS é uma empresa brasileira de software com sede em São Paulo. O TOTUS foi inicialmente formada a partir da fusão das empresas Microsiga e Logocenter. O TOTUS é considerada a maior empresa de software da América Latina. Ele é um tipo de ERP que tem sua linguagem própria, o ADVPL, ou Advanced Proteus Language, mais simples e flexível para atender suas principais demandas. Em geral, ele automatiza esses processos que antes eram feitos em documentos e relatórios manuais e faz a integração interna e diminui o retrabalho, já que uma série de informações passa a ser preenchida uma única vez e migram de setor a setor.
Toda essa automatização, aliás, permite uma coleta que resulta na criação de um banco de dados onde constam as informações de todos os departamentos e, por consequência, de toda a empresa, possibilitando o controle total da empresa. E no que diz a respeito às facilidades de se ter um ERP, fazendo a gestão inteligente da empresa, podemos afirmar que são inúmeras e afetam tanto a parte operacional como a própria liderança. Na operação, os funcionários conseguem fazer os seus registros diários com mais facilidade, segurança e rapidez. O mapeamento dos modos de falha visa mapear através de gráficos possíveis falhas de um sistema ou de um equipamento. Esses mapeamentos minimizam e até previnem falhas potenciais que podem prejudicar a produção. Um equipamento que passa por bastante inspeções para evitar essas falhas são as bombas centrífugas. As bombas centrífugas são inspecionadas diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente, para que não ocorra nenhuma perda de produção. Mas assim como as bombas centrífugas, vários outros equipamentos são inspecionados e mapeados através de gráficos, como Chikawa, FTA, Pareto e FIMEA. O FIMEA, ou análise de modos de falhas e efeitos, ele vem para ser utilizado, né, como um método de prevenir falhas e analisar os riscos de um determinado processo. Através dele a gente consegue identificar algumas causas e efeitos, né, de algumas ações que são utilizadas para inibir essas falhas. No modo de falha, normalmente está relacionado a um processo que pode ser levado a operar de maneira deficiente, né? E normalmente ele é composto de 3 elementos: o efeito, a causa e a detecção. Nesse caso, normalmente a gente consegue analisar por meio de diagrama de Pareto ou diagrama de Chikawa. O diagrama de Chikawa ele é uma ferramenta visual, né, em formato de gráfico, e sua função é auxiliar nas análises das organizações na procura da sua causa principal de um problema. Ele também é conhecido como espinha de peixe, causa-efeito, PDCA, árvore de causas ou diagrama dos 6 M's. Seu principal objetivo é ajudar a equipe a chegar nas causas reais de um problema que acometem nos processos organizacionais. Então, o seu propósito é descobrir fatores que resultam em situações indesejadas em uma organização. Então, quais são os principais benefícios, né, que a gente consegue observar na utilização desse tipo de gráfico, desse tipo de diagrama? A gente consegue visualizar melhor os problemas a serem resolvidos, identifica melhor as causas de uma forma mais ágil e assertiva, consegue priorizar as causas encontradas, né, saindo de uma mais importante para uma menos importante, uma mais que tem um processo que seja mais perigoso do que o outro, tá certo? É um registro que é visual, todo mundo consegue ver, né, e organiza melhor as ideias do grupo para focar na objetividade, tá certo? Diferente então de Chikawa, o diagrama de Pareto, né, ele é uma metodologia que a gente usa para quantificar e conflitar essas causas dentro de um evento de determinado efeito. Então, a gente usa o diagrama de Pareto, por exemplo, na manutenção, para conflitar as causas de falhas com o número de paradas de um equipamento. Ou seja, é possível que a gente possa enxergar quais são as causas que mais impactam na disponibilidade e confiabilidade do equipamento. Essa representação gráfica ela pode ser em colunas ou em linha. Por exemplo, uma linha que representa a porcentagem acumulada das frequências e ocorrências, a gente pode enxergar como no lado Y a frequência e no lado X a causa, né? Quantas vezes essa causa acontece em determinada escala de tempo, né? Com que frequência isso ocorre. E aí, com base, né, no diagrama de Chikawa e no diagrama de Pareto, a gente consegue determinar, por exemplo, qual evento tem mais prioridade para ser solucionado. A gente pode pegar como exemplo as causas de falha, né, em determinados rolamentos, por exemplo, na indústria. A gente consegue observar lá, o rolamento está com ruído, o rolamento está com sobreaquecimento, o rolamento está desbalanceado. Qual que é o tipo de manutenção que eu vou dar primeiro, né? Qual é a causa que mais ocorre? A falta de lubrificação ocorre mais vezes do que a sujeira excessiva, né? O desalinhamento ocorre mais vezes que a sobrecarga. Então a gente consegue determinar até onde vai a vida útil desse equipamento, de acordo com as falhas ao longo do tempo, para determinar qual é o tipo de manutenção que a gente vai dar primeiro. E aí, feita essa análise, né, a gente volta lá na aplicação do FIMEA,
que a gente quer tentar diminuir, né, a probabilidade dessas ocorrências, das ocorrências em potencial, para a gente poder aumentar a confiabilidade do produto, do processo. Uma vez que a gente já estudou todas as recorrências, já elaborou um plano para saber o que é prioridade ou não, a gente consegue aplicar o FIMEA com base nesses históricos que a gente tem armazenado. É muito importante ressaltar que se você não tiver um histórico, né, de manutenção, se você não estiver alimentando um banco de dados, a gente não consegue aplicar o FIMEA, porque o fundamento dele é aplicado com base no que já ocorreu, naquilo que você tem registro.